Olá, estamos aqui, Dora Incontri e Maurício Zanolini, e estamos vindo até vocês para convidá-los a participar, colaborando com o nosso projeto da Universidade Luiz Pampédia, que está querendo se expandir, ampliar o seu trabalho, mas que para isso precisamos de apoio, de adesão das pessoas que possam nos levar a fazer mais coisas de acordo com as nossas pretensões, né? Enfim, a ideia é que o espiritismo não pode ficar, né, apenas restrito a palestras, a lives descomprometidas, muitas boas, mas que não têm o devido aprofundamento, né? Então é preciso que a gente tenha um espaço acadêmico livre, que a nossa universidade é livre, né? Não é engessada, não tem notas, não tem provas, não tem reconhecimento do MEC, mas é uma universidade com professores, doutores, mestres, todos que trabalham a pesquisa do espiritismo, espíritas e não espíritas, né? Então, quer dizer, nós temos essa proposição de criar ou ter um espaço, que já temos, mas ampliar um espaço de aprofundamento teórico, prático do espiritismo, né? E para isso a gente tem já algumas referências profissionais, temos uma grande rede de professores colaboradores, né? Mas precisamos ampliar a plataforma, precisamos ter mais gente contratada e A etc. estrutura, né, que a gente tem é uma estrutura limitada e que, obviamente, consegue atender até um tanto e a gente precisa ampliar essa estrutura para poder fazer mais coisas, né? Eu acho que, reforçando o que a Dora falou, a ideia, os católicos têm uma universidade, os protestantes têm universidade, então, assim, é necessário a gente ter um espaço universitário para os espíritas para que a gente possa também produzir um conhecimento que dialogue com o que já está estabelecido na academia e tal. Isso já está acontecendo de forma pontual, pessoas espíritas indo para a academia e produzindo, mas não tem um espaço dos espíritas para espíritas produzirem esse conhecimento. E é isso que a gente está propondo, né? Exato, e é o que a gente já faz, né? Na verdade, desde 2005 nós temos o curso de pós-graduação de Pedagogia Espírita, onde já fazemos Já isso, acontece, né? né? Já acontece. Acontece que nós temos, né, muitas limitações. Atualmente somos Maurício e Maurício, para lidar com a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, a Editora Comênios, a Universidade de Pampédia, fazer tudo. Temos os colaboradores professores, né, nossa rede de professores maravilhosa, pessoas muito habilitadas, apaixonadas, que colaboram conosco, remunerados, a maioria, né, alguns fazem voluntariamente, mas remunerados, porque nós queremos profissionalizar isso, porque Exato. só profissionalizando que a gente tem um nível de qualidade, e é o que nós sempre fizemos, né? E profissionalizar não quer dizer ter lucro, nós não temos, nunca tivemos lucro, estamos sempre no vermelho, na verdade, né? Então, profissionalizar é ter uma consistência, é ter uma qualidade para que nós possamos fazer um trabalho sério, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês quais as nossas pretensões para 2024, se conseguirmos ampliar a nossa rede de assinantes do Catarse, né? Nós temos uma campanha do Catarse já há alguns anos, mas pouca gente adere, alguns aderem e deixam de contribuir. Mas se nós temos tantas pessoas inscritas, né, no nosso YouTube, tantas pessoas que já foram alunas, se cada um desse 50, 100 reais, nós já estaríamos de vento em popa, fazendo tudo o que nós temos o desejo e a necessidade de fazer, né? Mas o espírita ainda não tem essa consciência do quanto é importante contribuir para projetos culturais, pedagógicos, educacionais, filosóficos, que ampliem e que deem consistência e aprofundem o conhecimento do espiritismo, né? Então, Maurício, explica um pouquinho, né, esses novos itinerários que nós estamos propondo, né? A gente já tem o curso de pós em Pedagogia Espírita de 2 anos, que aí a gente está dividindo em dois blocos, né? Um que seria um Espiritismo Revisitado e um segundo bloco Pedagogia Espírita. E a gente pensou em algumas coisas além disso, né? Então, uma coisa anterior a isso seria um curso de o que é o Espiritismo, que seria uma introdução assim para o Espiritismo, tanto para espíritas quanto para não espíritas, que vai
cobrir as bases do que seria as ideias principais e tal. E mais 2 cursos que seriam assim, complementares, né? Que seria o Espiritismo e Sociedade, que falaria de ideias sociais, né? De política e espiritismo, e um curso de Filosofia e Espiritismo, que a ideia é fazer um diálogo entre as várias filosofias e as ideias do espiritismo, e entender o espiritismo como filosofia também, né? Exato. Então, quer dizer, dentro dessa ideia que nós, aliás, sempre tivemos para a Universidade de Pampédia, é um itinerário que a pessoa pode montar do jeito que ela quiser. Claro. Ela pode, se quiser, começar pelo que é espiritismo, e aí esse que é espiritismo já é uma visão mais aprofundada, mais crítica, mais aberta, mais dialógica com o conhecimento contemporâneo, né? Porque precisa inserir o espiritismo no século XXI, né? E aí depois, se ela quiser, ela vai para o espiritismo avançado, que está dentro do curso de Pedagogia Espírita, e aí ela pode fazer Pedagogia Espírita, depois ela pode fazer Filosofia Espírita, ou Espiritismo de Sociedade, ou um, ou outro, ou os dois, do jeito que quiser. Então, nós vamos dependendo também do grau de conhecimento que a pessoa já tem, do interesse, ela já pode ir direto para um curso de Filosofia Espiritismo. E também quem já fez, por exemplo, a nossa pós, que nós temos muitos ex-alunos, o caso já é para ir direto ou para Filosofia Espírita, ou para Espiritismo de Sociedade, enfim, né? Então, aí nós temos. E nós temos toda uma bibliografia para todos esses cursos lançada pela própria Editora Comênios. E vamos ter lançamentos inéditos o ano que vem, que vão dar suporte a esses novos cursos, né? Então, essa que é uma questão bem interessante de a gente falar, né? A gente poderia falar um pouquinho sobre como que vai ser esse o que é Espiritismo, né? Que será coordenado por mim e pelo Márcio Salles Saraiva, que é um professor nosso, que já dá aula na pós, que é mestre também, né? E está terminando doutorado. Exatamente. Né? Mas é uma pessoa muito bem articulada, que tem vários livros publicados, enfim, né? E aí nós vamos, eu e ele, coordenar esse curso, mas teremos os professores convidados, né? E sempre material em vídeo e textos, tudo que a gente faz na Universidade Livre Ampere tem muito material disponível, muitos textos, artigos, livros, vídeos de apoio, enfim, né? Então, esse é um... Todos esses cursos são online. Tá? São online. Isso é importante também dizer. Quer dizer, o curso de pós ele é totalmente online hoje, e essas propostas todas também são todas online. Eu queria fazer um pouco presencial, mas por online enquanto não vai. Está funcionando bem. Bom, então, dentro que é Espiritismo, nós vamos passar pelo nascimento do Espiritismo, quem é rival, os princípios, como se pratica a mediunidade no Espiritismo kardecista, a reencarnação, Deus, o Espírito é ciência, filosofia, religião, o Espiritismo é cristão, ética, visão social do Espiritismo, né? Não é só uma leitura dos textos de Kardec, né? É uma leitura contextualizada, trazendo perguntas já do século XXI para o Espiritismo e dialogando. Então é uma coisa bem mais ampla. Então, por exemplo, saúde mental, Espiritismo, futuro Espiritismo, Espiritismo do futuro, o Espiritismo no mundo contemporâneo. Então vai por aí, né? Bom, aí depois nós temos a pós de Pedagogia Espírita, que já é amplamente conhecida. Nesse ano de 2023, nós estamos na 19ª turma, né? E sempre com grande repercussão na vida das pessoas, exatamente porque nós temos esse primeiro ano, que é um espiritismo revisitado e aprofundado, né? E depois o segundo ano é Pedagogia Espírita, entendendo-se que essa Pedagogia Espírita não é apenas para educadores, mas para todo mundo, que é um entendimento do próprio espiritismo como educação. Porque educação é uma vocação para a vida, né? Para todas as relações humanas. Então, entendendo isso desse jeito, a gente pode entender a Pedagogia Espírita como uma aplicação para tudo, né? Exato. Bom, aí depois nós estamos pretendendo fazer o outro curso, Espiritismo e Sociedade, cujos coordenadores serão Sérgio Maurício Pinto, que fez parceria conosco nos livros, no Clube do Livro, né, Espiritismo e Sociedade, e também no nosso livro Espiritismo e Sociedade Política, Projetos de Transformação, pela Editora Comênios, e eu, né? E aí também haverá conteúdos gravados, encontros online ao vivo, né? E algumas das ideias que nós vamos ter, né,
Então, por exemplo, as ciências humanas e suas relações com o espiritismo, a sociologia, a antropologia, quando estuda o espiritismo, Jesus e a sociedade, a proposta do reino, Kardec e a sociedade, sociedade e espiritismo, contribuições latino-americanas, contribuições brasileiras, capitalismo, neoliberalismo e espiritismo, socialismo e espiritismo, anarquismo e espiritismo, marxismo e espiritismo. Porque tudo isso, veja, claro, o espiritismo também tem, a ideia do espiritismo tem um impacto coletivo. Exato. E as ideias, várias ideias ao longo da história que pensaram o coletivo, como que a gente pode dialogar essas ideias que pensaram o coletivo com o impacto que o espiritismo tem no coletivo. Exato. A ideia por trás é essa. Né? Sem perder a nossa identidade espírita, sem perder a espiritualidade, mas também sem perder o espírito crítico. Exatamente. Né? Então, por exemplo, espiritismo e feminismo, enfim, antirracismo. Todos os debates contemporâneos, como que isso dialoga. Né? Questões de gênero, ecossocialismo, espiritismo e diálogo interreligioso, direitos humanos, espiritismo, e assim vai. Né? Bom, e aí depois temos... Filosofia e espiritismo, né? Que é uma coisa que os espíritas entendem que é fundamental, porque o espiritismo é uma filosofia também. E aí coordenado pelo Lindenberg Castro, que também já foi aluno da pós, que é um colaborador nosso constante. Que é formado em filosofia. Exato. Né? E a Dora e o Alessandro César Bigueto, que é um professor da pós desde sempre. Que tá fundador da BPE, da Universidade Livre e tal, que tem livros sobre filosofia. Exato. E também vai ser um curso online, vai também ter encontros, professores convidados e tal, EAD, né, online. E assim, esse filosofia e espiritismo, nós pensamos também em grandes temas, né? Então, o que é filosofia? Os gregos como fundadores, o espiritismo é filosofia, os pré-socráticos, o que herdamos deles, Sócrates, os sofistas, tudo é relativo. Platão, os neoplatônicos, o espiritismo é platônico, céticos, Descartes, éticas possíveis, filosofias cristãs, existe uma filosofia cristã. O que é a razão espírita? As ideias humanistas nos servem ainda hoje, o quanto o espiritismo é iluminista, idealismo e ecletismo, e materialismo, dos gregos a Marx, Nietzsche. Então, é um passear pela história da filosofia e fazendo links entre a ideia do espiritismo e essas ideias que foram evoluindo ao longo da história da filosofia. Né? Exato. Por exemplo, existencialismo ateu cristão e o interexistencialismo do Herculano Pires. Sim. Assim, século XX, segunda exato. metade do século Mulher XX. na filosofia, filosofia espírita na América Latina, existe uma filosofia social espírita, enfim, é por aí. E aí, o que nós precisamos para conseguirmos implementar tudo isso? Porque o Maurício e eu não damos mais conta de fazer nada. Não tem perna então, para a gente precisa de mais pessoas, obviamente, né, para ajudar. Porque esses cursos precisa ter uma pessoa ali pilotando o curso, gravando, tecnicamente, editando, né, enquanto está acontecendo e tal. Então precisa de mais pessoas para fazer essa função. Também precisa de mais pessoas para fazer divulgação, né? Precisa contratar pessoas especializadas na divulgação. Marketing digital, exato. etc. E as ferramentas, que a gente já tinha comentado no começo. Quer dizer, essas ferramentas digitais, seja uma ferramenta onde a gente guarda todos os vídeos, seja a ferramenta que a gente usa de interação que a gente já tem, mas para ampliar. A gente tem elas numa versão mais simples, né? Exato. Tem versões mais complexas que são mais caras, obviamente. Né? Exato. Então, agora eu quero ler para vocês, eu separei aqui, especialmente para a gente lembrar o que Herculano Pires disse, porque tem muito espírita que acha que isso não tem nada a ver, né? Teremos que só dar palestras gratuitas e ponto final. Exato. Não. O espiritismo é um processo cultural e deve ser encarado como tal. Abrange todo o campo do conhecimento, toca em todos os ramos da ciência, como acentuava Kardec. As escolas de espiritismo devem ser organizadas como verdadeiras unidades do ensino superior, com todas as suas características. Poderão mesmo dividir-se no seu desenvolvimento em cursos especializados, como os das nossas atuais faculdades de filosofia. Os professores terão de ser forçosamente, obrigatoriamente, de nível universitário. Claro. Nós temos praticamente 90% dos nossos professores têm mestrado e doutorado, né? As matérias dos processos de ensino terão tratamento universitário. Né? É da cobrança das taxas que sairá a renda necessária à manutenção da escola e ao pagamento dos diretores, professores e funcionários. Mas, se houver pessoas capazes de compreender a importância dessas escolas e que disponham de recursos, poderão ajudar a sua manutenção e oferecer bolsas de estudos aos alunos que não possam pagar. As doações serão necessárias,
tão meritórias como as que se fazem para hospitais e outras obras assistenciais. Todas as considerações acima levam naturalmente à conclusão da necessidade de um mecenato espírita. Sabe-se que nos Estados Unidos o interesse religioso dos protestantes pela educação determinou um maravilhoso florescimento da vasta rede de universidades. Exatamente. Né? Harvard, por exemplo, e tantas outras. Foram financiadas pelos e por pessoas ricas, né? Que doam. Elas doam para a universidade. Da ética do protestantismo existe essa ideia. Exato. Né, de fomentar. Só que hoje nós temos a possibilidade de financiamento coletivo. Que é uma coisa que pode haver. E às vezes a gente tem algumas pessoas que nos dão grandes colaborações, já aconteceu e acontece. Eventualmente, né? Mas podemos fazer pulverizado. Podemos fazer, né? Então o mecenato pode ser dividido entre muitos contribuintes, embora doações maiores possam nos fazer avançar mais rapidamente. Então nós temos a nossa campanha aqui da Universidade Livre Pampédia no Catarse. Olha, vocês veem, a nossa meta aqui é R$12 mil. Estamos com 2.335 por mês. Né? Isso não dá para pagar nenhum salário de uma pessoa a mais. Não. Né? Então, porque a gente também não vai fazer coisas de exploração do trabalho, né? E não é na nossa filosofia. Não. Né? Não é nossa filosofia. Então, as pessoas que são contratadas têm que ter uma mínima renda digna, né? E também na base do voluntariado, isso não dá certo. Não funciona, porque a gente precisa de profissionalismo, precisa de assiduidade, de competência. Isso precisa ser pago, ponto. E também esse é um projeto que ele demanda um certo engajamento ideológico com o projeto. Né? Então, o voluntariado parece uma boa ideia nesse sentido do engajamento, mas o voluntariado, a pessoa que é voluntária, ela tem outras 1000 coisas. Né? Então, ela tem um tempo muito pequeno e por mais engajamento que ela tenha. Então, o ideal é casar essas duas coisas. Você ter uma pessoa engajada, mas que seja contratada e que faça aquilo, que possa fazer só aquilo, talvez. Isso é o ideal. Como uma coisa complementar. Mas que seja uma parte importante, né, da renda. Da renda e tal. Exato. Isso é legal. Então, é isso. Então, nós convocamos quem está nos assistindo aqui, nós vamos divulgar esse vídeo, para que vocês pensem, primeiro, aqueles que futuramente já queiram fazer esses cursos, se Deus quiser, vamos começar em 2024, né? E aqueles que podem contribuir, entrar no Catarse e contribuir. E, claro, aqueles que contribuem pelo Catarse terão descontos nos cursos, né? Nos livros que a gente edita. Então, a gente tem sempre essas recompensas, né? Aquele que contribui, a gente dá os descontos nos cursos todos, né? Que a gente tem, que a gente oferece, tá? Então é isso. Eu agradeço a atenção até aqui. Ficou um vídeo longo, mas a gente precisa explicar o que nós estamos fazendo para vocês nos apoiarem. Um grande abraço a todo mundo.